E se eu dissesse que muitos sucessos militares dos Estados Unidos são graças ao Irã? O Irã é o motivo pelo qual um cachorro de 32 quilos foi equipado com um colete de Kevlar, óculos de visão noturna e levado de helicóptero ao Paquistão para ajudar a matar Osama Bin Laden. O Irã é o motivo de Saddam Hussein ter sido retirado de um buraco por homens de barba e óculos Oakley. O Irã é o motivo pelo qual alvos de alto valor no mundo passaram as últimas 2 décadas dormindo atentos e prontos para fugir. O Irã é, em última análise, o motivo pelo qual os Estados Unidos agora operam o comando de operações especiais mais letal da história da humanidade. E tudo começou porque 8 americanos morreram em uma tempestade de areia em 1980. Esta é a história da Operação Garra de Águia, uma missão que fracassou de modo tão catastrófico, público e vergonhoso que as Forças Armadas dos Estados Unidos declararam que nunca fariam isso novamente. E então começaram a construir, do zero, a máquina de arrombar portas mais assustadora que o mundo já viu. Beleza, é 1979. O Shah do Irã, aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio por cerca de 30 anos, é derrubado por uma revolução religiosa. Liderada por Ayatollah Khomeini, que retorna do exílio na França, assume o controle do país e rapidamente faz discursos chamando os Estados Unidos de Grande Satã e a influência ocidental de doença a ser eliminada. Nada novo, todos já ouviram isso antes. Mas o Shah, que nesse momento está morrendo de câncer, pede para ir aos Estados Unidos fazer um tratamento médico. E o Carter pensa nisso por um instante, e depois diz: sim, claro, pode vir. Nós somos os Estados Unidos. Ajudamos um aliado quando podemos. Mas essa única decisão mudou tudo, porque os revolucionários iranianos ficaram completamente fora de si por causa disso. 13 dias depois, em 4 de novembro de 1979, cerca de 3.000 estudantes iranianos invadiram os portões da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Eles escalaram os muros e dominaram os fuzileiros navais nos portões, que não abriram fogo por ordem. Veja, os guardas da embaixada são proibidos de usar força letal, a menos que vidas estejam em perigo imediato, justamente para evitar que o incidente diplomático escale para uma guerra. Os iranianos reúnem todos, incluindo diplomatas, secretárias, fuzileiros navais e equipe de comunicação, e fazem 66 americanos reféns. O plano inicial, como os estudantes admitiram depois, era uma ocupação simbólica de 48 ou 72 horas, com uma exigência simples. Os Estados Unidos entregam o Shah de volta ao Irã para ser julgado por crimes contra o povo iraniano, e eles saem como heróis. Era só isso. Mas em menos de 24 horas, 2 coisas aconteceram que transformaram uma manobra de propaganda em uma crise internacional de 444 dias. Primeiro, o Ayatollah Khomeini foi ao rádio estatal do Irã e apoiou a ocupação publicamente. Ele chamou de Segunda Revolução e rotulou a embaixada de covil de espiões. Depois, com a exigência do retorno do Shah, Carter recusou. O Shah, gravemente doente e em tratamento contra o câncer em um hospital de Nova York, seria condenado à morte e traído após 30 anos de aliança ao ser entregue a um tribunal revolucionário. Então Carter disse não. Apoiados por Khomeini, os estudantes passaram a exigir a devolução da riqueza do Shah, um pedido de desculpas dos Estados Unidos por décadas de apoio à monarquia e garantia de não interferência no Irã. Carter respondeu com tudo, menos guerra. Ele congelou ativos iranianos, expulsou diplomatas do país, rompeu relações diplomáticas e proibiu importação de petróleo do Irã. Mas nada saiu como ele esperava. Os Estados Unidos tentaram a diplomacia, oferecendo ao Irã uma comissão da ONU para expor suas queixas, mas o Irã recusou. Os Estados Unidos ofereceram mediação via Argélia, rejeitada pelo Irã. O Vaticano também tentou, mas foi recusado. Todos os canais paralelos fracassaram, porque a única exigência que o Irã se recusava a abandonar, o Shah, era justamente a única exigência que os Estados Unidos não podiam atender. Em novembro, os iranianos libertaram 13 reféns, todas mulheres e afro-americanos, por ordem pessoal de Khomeini, que usou a rádio estatal e deu uma justificativa, que era puro teatro de propaganda. Ele afirmou que as mulheres tinham um papel especial no Islã e não podiam ser prisioneiras. Segundo ele, os afro-americanos eram oprimidos pelos Estados Unidos e não eram inimigos da Revolução. O objetivo era dividir racial e de gênero a opinião pública americana, tentando conquistar a simpatia das comunidades negras e dos grupos de mulheres nos Estados Unidos, e apresentar a crise como um conflito entre o povo iraniano e o poder branco dos Estados Unidos. Mas isso não enganou ninguém.
Os reféns libertados voltaram para casa e imediatamente disseram aos repórteres que tinham sido tratados exatamente como todos os outros, vendados, ameaçados e mantidos em isolamento. A estratégia de relações públicas fracassou rapidamente, mas 53 americanos continuavam lá, vendados, espancados, exibidos nas câmeras com mãos amarradas e placas no pescoço. Eles passaram por execuções simuladas. Os sequestradores os alinhavam, engatilhavam rifles, anunciavam o fim e depois riam, levando-os de volta às celas. E o mundo inteiro estava assistindo. Todas as noites, em todos os noticiários de todos os países, você via imagens de americanos sendo humilhados e o governo dos Estados Unidos não fazendo absolutamente nada a respeito. A ABC literalmente criou um programa noturno chamado America Held Hostage, que ia ao ar todas as noites, contando os dias. Dia 50, dia 100, dia 200. Esse programa virou o Nightline, que ficou no ar por 25 anos. Essa história era enorme. Enquanto isso, Carter está politicamente acabado. O país está furioso e fitas amarelas surgem em árvores nas cidades americanas. Após 5 meses de diplomacia fracassada, o presidente reúne seus principais conselheiros militares e diz: "Vamos buscá-los." Mas há um pequeno problema. Os Estados Unidos, em 1980, não sabia como fazer isso. Antes de falar da operação, preciso que você entenda a situação das Forças Armadas dos Estados Unidos em 1980. Se você cresceu vendo filmes de guerra modernos, isso vai surpreender você. Em 1980, as Forças Armadas dos Estados Unidos eram divididas em 4 ramos: Exército, Marinha, Força Aérea e Fuzileiros Navais, todos competindo como rivais pelo orçamento do Pentágono. Eles usavam rádios diferentes que não podiam se comunicar entre si, doutrinas diferentes, cadeias de comando diferentes. Eles treinavam separadamente, eles planejavam separadamente. Eles ativamente, abertamente se odiavam. A Força Aérea tentava secretamente descartar aeronaves de operações especiais por considerá-las não justificavam o orçamento. A Marinha via os fuzileiros navais só como seguranças de navio. O Exército via o resto como inútil, enquanto os fuzileiros navais consideravam o Exército apenas burocratas e incapazes até de achar as próprias botas no escuro. Não havia comando conjunto de operações especiais, nem comando de operações especiais de tipo algum, nem uma doutrina definida sobre como os 4 ramos das Forças Armadas deveriam atuar juntos numa única missão. Ainda assim, a missão aprovada por Carter exigiria que os 4 trabalhassem juntos em coordenação. Além da CIA, havia também a recém-criada e pouco testada Delta Force. Na verdade, a Força Delta foi fundada há apenas 3 anos pelo veterano do Vietnã, Coronel Charlie Beckwith. Beckwith passou 1 ano no SAS britânico nos anos 1960 e voltou aos Estados Unidos certo de que os militares precisavam de uma unidade própria, pequena, escolhida a dedo e de precisão cirúrgica para contra-terrorismo, capaz de agir rapidamente em qualquer lugar do mundo. Mas o Pentágono ainda dizia não. Por mais de uma década, oficiais superiores achavam que o modelo do SAS era uma invenção estrangeira e que os Rangers do Exército e os boinas verdes convencionais poderiam lidar com qualquer situação que surgisse. Beckwith persistiu, escrevendo relatórios, informando generais e testemunhando no Congresso. Em novembro de 1977, ele obteve aprovação para criar o primeiro destacamento operacional de Forças Especiais, Delta, a Força Delta. Eles estavam operacionais há 5 meses quando Carter apareceu. Esses homens nunca haviam feito uma missão real e agora, diante de todo mundo, fariam um resgate de reféns mais complexo da história militar moderna. Eles voariam 10.000 quilômetros de casa, cairiam em um país sem agentes de inteligência americanos em solo e precisariam tirar 53 pessoas do complexo mais protegido da capital de um regime hostil. Por que os Estados Unidos não tinham agentes de inteligência no local? No início do governo Carter, a CIA enfrentava problemas devido a remações da Guerra Fria. A confiança do público na CIA estava em seu nível mais baixo de todos os tempos. Carter, que prometeu restaurar a autoridade moral dos Estados Unidos, assumiu decidido a promover uma limpeza. Ele nomeou o almirante Stansfield Turner, diretor de inteligência central, em 1977, e Turner demitiu ou forçou a saída de mais de 800 oficiais da diretoria de operações da agência. Esses oficiais eram os verdadeiros espiões. A rede secreta que levou 30 anos para ser construída foi desmontada em 18 meses. Quando a embaixada foi tomada em novembro de 1979, os Estados Unidos praticamente não tinham espiões no Irã.
O Pentágono precisou planejar um resgate em um país sobre o qual não tinha informação nenhuma. Sem informações de inteligência, Beckwith e sua equipe tiveram que planejar considerando a possibilidade de que os reféns pudessem estar em qualquer um dos 6 prédios diferentes dentro do complexo da embaixada, o que significava que eles precisavam de mais homens para vasculhar todos os 6, o que significava que precisavam de mais helicópteros para transportar os homens. O que significava que eles precisavam de mais combustível para voar com os helicópteros, o que significava que precisavam de uma logística de reabastecimento maior em terra. Cada nova exigência gerava outras 3, tornando a operação mais complexa a cada revisão. O que começou como uma operação simples de captura se transformou em um monstro de 2 noites, com várias etapas, várias bases, várias aeronaves, envolvendo mais de 130 operadores, 8 helicópteros, 6 C-130, 2 aeródromos, 2 casas seguras no Irã, aeronaves corrente alternada, 130 de apoio de fogo, Rangers do Exército, paramilitares da CIA e até um porta-aviões. O que poderia dar errado, não é? Bem, deu tudo errado. Veja, o plano final era que na primeira noite, 8 helicópteros RH-53D Sea Stallion decolariam do convés do USS Nimitz, ancorado no Mar da Arábia, e voariam baixo por 600 milhas até o Irã. Eles pousariam em um remoto salar, cerca de 200 milhas a sudeste de Teherã. O salar foi chamado de Desert One. Lá, encontrariam 6 C-130 vindos da ilha de Masada, Omã, trazendo combustível, operadores da Delta e um grupo de segurança dos Venjas. Os helicópteros reabasteceriam com os C-130, pegariam os operadores e os levariam 80 quilômetros até o esconderijo nas montanhas, o Desert 2. Os C-130 voltariam para casa. Todos no Desert 2 esconderiam os helicópteros sob redes de camuflagem e esperariam o dia passar. Na segunda noite, agentes da CIA em Teherã dirigiriam caminhões até o Desert 2 para buscar os operadores da Delta e levá-los à cidade. À meia-noite, a Delta atacaria a embaixada, enquanto outra equipe cortaria a energia do bairro para atrasar a resposta iraniana. As aeronaves corrente alternada, 130 de apoio de fogo, fariam círculos sobre Teherã para apoio de fogo. Rangers do Exército tomariam a base aérea de Manzaré, 80 quilômetros ao sul da cidade, para garantir uma pista de extração. Os helicópteros partiriam do Desert 2, voariam até Teherã e pousariam em um estádio em frente à embaixada. Eles resgatariam os reféns e operadores, voariam até a base capturada e embarcariam todos nos C-141 Starlifters, que estariam esperando na pista para levá-los para casa. Esse era o plano de resgate. Eles o chamaram de Operação Garra de Águia. Em 16 de abril de 1980, Carter autorizou a operação. 8 dias depois, no entardecer de 23 de abril, os meios dos Estados Unidos começaram a se posicionar na região. Os C-130 decolaram da ilha Masada, em Omã. O Nimitz avançou para a posição de lançamento no Mar da Arábia. Às 3 horas da manhã, no horário do Irã, em 24 de abril, 8 helicópteros RH-53D Sea Stallion decolaram do Nimitz rumo ao norte, em direção ao Irã. Mas quase imediatamente, um deles apresentou uma luz de advertência, indicando uma lâmina do rotor rachada, o que significava que poderia falhar a qualquer momento. A tripulação pousou o helicóptero no deserto, o deixou e foi resgatada por outro. Eles ficaram com apenas 7, mas a situação piorou quando os helicópteros restantes voaram direto para uma tempestade de areia. Habub é uma palavra árabe para uma parede de areia do tamanho de uma cidade. E isso não é uma metáfora. Não estamos falando de uma nuvem de poeira. Estamos falando de um tsunami rolante de partículas finas, com 300 metros de altura e 80 quilômetros de largura, que entra nos seus motores, nos seus instrumentos, nos seus rádios, nos seus olhos, em tudo. Os pilotos sabiam da possibilidade de poeira na rota, mas não foram avisados sobre voar em uma tempestade de areia bíblica. Em questão de segundos, a visibilidade foi a 0. Os helicópteros se separaram. 2 conseguiram atravessar usando instrumentos e fé. Um terceiro retornou ao Nimitz, pois o piloto achou que seus instrumentos falhavam, o que era verdade, já que o Habub obstruía as saídas de ventilação dos aviônicos. 6 era o número mágico. Beckwith, Carter e os planejadores decidiram que a missão só seguiria para o Desert One com pelo menos 6 helicópteros funcionando. Com 5 ou menos, seria abortada automaticamente. Após 2 horas enfrentando uma tempestade de areia infernal, os 6 helicópteros restantes chegaram ao Desert One com 90 minutos de atraso. Os C-130 já estavam presentes.
Todos começaram a trabalhar, conectando as mangueiras de reabastecimento. O combustível começou a fluir, e por um instante pareceu que a missão seria salva, mas outro helicóptero falhou. Enquanto aguardava reabastecimento no Salar, um dos 6 helicópteros teve falha hidráulica no sistema secundário de controle de voo. A equipe tentou resolver o problema por minutos, mas não conseguiu consertar o helicóptero ali. Assim, a missão foi perdida. Esse era para ser o pior momento da noite, mas não foi. Porque os planejadores dos Estados Unidos, de alguma forma, não levaram em conta a coisa mais óbvia do mundo. Desert One ficava ao lado de uma estrada pública, no meio de um salar, à noite, o que permitia que qualquer civil notasse os C-130 e helicópteros ao ar livre e informasse as autoridades. E para piorar, um ônibus civil iraniano apareceu na mesma estrada com 45 pessoas a bordo. Os Rangers pararam o ônibus disparando uma granada de 40 milímetros. À frente dele, retiraram todos sob a mira de armas e os detiveram em um dos C-130. Pouco depois, um caminhão-tanque surgiu na estrada. O motorista contrabandeava gasolina, como era comum no interior do Irã em 1980, onde todos contrabandeavam algo. Após a Revolução, o Irã racionou tanto combustível que o contrabando de gasolina à noite no deserto se tornou comum. Ele vê os soldados armados bloqueando a estrada, e seus instintos de sobrevivência entram em ação. Ele pisa no acelerador e tenta passar à força pelo bloqueio. O oficial de inteligência da Força Delta, Wade Ishimoto, mandou um de seus homens destruir o caminhão com arma antitanque. O Ranger dispara uma arma antitanque leve, um foguete descartável de uso único feito para destruir tanques soviéticos. Acerta o caminhão-tanque no centro, que explode em uma grande bola de fogo, iluminando o deserto por quilômetros. A onda de choque sacode o C-130 em Desert One, enquanto o combustível em chamas se espalha pela estrada, formando um rio de fogo que ilumina o deserto por quilômetros. As palavras Ishimoto depois, registradas. Caramba, um caminhão de combustível! De algum modo, o motorista não está na bola de fogo. Ele salta quando o foguete atinge, foge dos destroços em chamas e entra em uma caminhonete que seguia seu caminhão-tanque, provavelmente de seu parceiro de contrabando. Eles partem na escuridão em direção oposta, mas o passageiro do caminhão de combustível morreu na hora. Então agora os Estados Unidos têm um civil iraniano morto, 2 testemunhas que escaparam dirigindo de volta para a civilização e um salar iluminado como uma fogueira, visível a quilômetros de distância. E 45 passageiros detidos, sentados no compartimento de carga de um C-130, se perguntavam o que estava acontecendo com seu país naquela noite. Beckwith, ao ver o inferno, teria dito a um oficial: "Bem-vindo à Terceira Guerra Mundial." Ele usa o rádio para falar com Washington mais uma vez e recebe a ordem final: abortar, arrumar tudo e sair antes que os militares iranianos descubram o ocorrido. É aqui que a noite passa de ruim para catastrófica. 3 semanas antes da missão, planejadores dos Estados Unidos buscavam um local remoto no Irã para 6 C-138 helicópteros sem infraestrutura. A CIA usou uma pequena aeronave Twin Otter, em missão secreta, identificou um salar a 320 quilômetros sudeste de Teherã, pousou, coletou amostras e confirmou que o solo era firme e limpo. Era perfeito para o pouso. Eles o chamaram de Desert One. Nas semanas seguintes, as mesmas tempestades de areia que geraram o Abub espalharam uma camada grossa de poeira fina até os tornozelos por toda a superfície. Quando os americanos pousaram lá em 24 de abril, o chão do Desert One parecia mais um cinzeiro gigante do que uma pista de pouso. 130 helicópteros sobreviventes foram estacionados juntos para manter a operação compacta. Para decolar o C-130, o helicóptero Barba Azul 3, pilotado pelo Major Jim Schaefer, precisava se mover para liberar o EC-130 atrás dele. Normalmente, um helicóptero taxiaria poucos metros pelo solo, mas a poeira fofa do salar impediu isso. Por isso, Schaefer precisou taxiar pairando. No momento em que o Barba Azul 3 decolou, o vento do rotor causou um brownout, uma nuvem de poeira tão densa que o piloto não via nada fora da cabine. Schaefer só tinha uma referência visual: um controlador de combate da Força Aérea parado diante do helicóptero, sinalizando as direções. Mas ao decolar pairando, Schaefer fez o vento do rotor lançar o controlador para trás. Schaefer, ao ver seu único ponto de referência se afastar, achou que seu helicóptero recuava e empurrou o manche para frente para corrigir. O controlador, com areia nos olhos, recuava cambaleando. Schaefer avançava. A pá do rotor principal do Barba Azul 3
atingiu o estabilizador vertical do S-130 atrás dele. O helicóptero, então, inclinou-se para frente e colidiu diretamente com a raiz da asa do C-131 Combat Talon, designado Republic IV. A aeronave transportava bolsas de combustível dobráveis no compartimento de carga, com milhares de galões para helicóptero, além dos próprios tanques internos. Então, quando o rotor de Schaefer abriu a asa, toda a aeronave na verdade se transformou em uma bomba. As duas aeronaves explodiram em uma bola de fogo. A explosão foi tão violenta que balançou fisicamente os outros C-130 estacionados nas proximidades. 5 aviadores da Força Aérea a bordo do Republic IV, Major Richard Beck, Major Harold Lewis, Major Lee McIntosh, Capitão Charles Macmillan e Sargento Técnico Joel Mayo morreram na hora. 3 fuzileiros do Bluebird III, Sargento Dewey Johnson, Sargento John Harvey e Cabo George Holmes Jr. também morreram. Schaefer e seu copiloto pularam pela janela da cabine e sobreviveram com queimaduras graves. Outros 5 militares ficaram gravemente feridos. Mas a noite ainda não tinha acabado. Dentro do EC-130 em chamas estavam todas as armas que a Delta havia trazido. Mísseis antiaéreos Red-Eye, granadas de 40 mm, foguetes M72 LAW, granadas de fragmentação e milhares de cartuchos de munição de armas leves. Quando o fogo atingiu os explosivos, tudo começou a detonar. Traçantes saíam da bola de fogo para todos os lados. Um míssil Red-Eye chegou a se lançar sozinho da fuselagem em chamas e cruzou o deserto. Quem ainda estava no salar corria em direção aos C-130 que restaram, enquanto munição real explodia atrás deles. Beckwith, seus homens e os sobreviventes embarcaram nos C-130 restantes e deixaram o Irã. Deixaram 5 helicópteros RH-53D intactos, sem conseguir destruí-los. Os destroços em chamas do Bluebird III e Republic IV, além de 8 americanos mortos, cujos corpos não foram recuperados. E dentro dos helicópteros abandonados, documentos confidenciais da missão, fotografias do complexo da embaixada e os nomes dos agentes da CIA operando disfarçados em Teherã. Os iranianos chegaram aos destroços ao amanhecer, exibiram os corpos dos 8 americanos na TV estatal e divulgaram fotos dos helicópteros abandonados. Khomeini declarou em discurso que Deus impediu a missão, enviando anjos na forma de uma tempestade de areia para proteger o Irã do grande Satã. Os reféns foram rapidamente espalhados pelo país, divididos em pequenos grupos e movidos entre casas seguras, para tornar matematicamente impossível qualquer segunda tentativa de resgate. Os documentos confidenciais dos helicópteros foram usados pela inteligência iraniana por anos, e os nomes dos agentes da CIA em Teherã foram publicados, encerrando carreiras e colocando alguns em grave perigo. Carter foi à televisão em 25 de abril e admitiu pessoalmente tudo ao povo americano. Os reféns só voltariam para casa 9 meses depois. Em 20 de janeiro de 1980, e minutos após Ronald Reagan tomar posse como 40º presidente dos Estados Unidos, entrou em vigor um acordo mediado pela Argélia, finalizado no fim do governo Carter. Os 52 reféns restantes desembarcaram de um avião em Argel, livres pela primeira vez em 444 dias. Carter, já ex-presidente, foi à Alemanha no dia seguinte, a pedido de Reagan, para cumprimentá-los pessoalmente. Mais tarde, ele escreveu em suas memórias que perder a missão de resgate foi o fator isolado mais importante para sua derrota na eleição de 1980. Foi, sob qualquer aspecto, a pior noite da história militar americana moderna, e estava prestes a se tornar a mais importante. O mundo assistiu ao Desert One. Nossos inimigos riram. Nossos aliados estremeceram. A União Soviética passou semanas esfregando isso na nossa cara em todos os canais diplomáticos. Os iranianos viram como prova de que Deus estava com eles. O Pentágono ficou furioso. Eles queriam respostas. E queriam logo. O Estado-Maior Conjunto formou uma comissão com 6 oficiais generais, liderada pelo almirante 4 estrelas aposentado James Holloway III, ex-chefe de operações navais. Um homem com 30 anos de experiência em combate, que não tinha mais carreira política a proteger, nem rivalidade entre forças a defender. Seu trabalho era simples. Descobrir exatamente o que diabos aconteceu naquele deserto. Depois, descobri como garantir que isso nunca aconteça de novo. 4 meses depois, em agosto de 1980, o relatório Holloway chegou à mesa de todos os altos funcionários em Washington e foi brutal. O relatório apontou 23 questões na operação, sendo 11 destacadas pela comissão como principais,
pois impactaram o resultado e precisavam ser corrigidas antes de os Estados Unidos tentarem novamente. Algumas questões eram pequenas, como uma previsão do tempo, que não previu o ABOW, além de um sistema hidráulico do Bluebird 2, que deveria ter sido sinalizado para troca semanas antes, além de procedimentos de comunicação pouco ensaiados. Mas as descobertas principais eram estruturais, não táticas. Os 4 ramos das Forças Armadas literalmente não conseguiam se comunicar pelo rádio, porque seus equipamentos de comunicação usavam frequências e sistemas de criptografia incompatíveis. Eles tinham cadeias de comando, doutrinas operacionais, critérios de abortar e até definições de terminologia básica diferentes. Eles foram reunidos para a Garra de Águia, sem treinamento, ensaios ou procedimentos operacionais em comum. Os pilotos dos fuzileiros navais que operavam os RH-53Ds vieram de um esquadrão da frota dedicado normalmente a contramedidas de minas navais em porta-aviões. Eles tinham pouca experiência com voos de longo alcance e baixa altitude exigidos pela Garra de Águia, e quase nenhuma em operações no deserto. A missão foi planejada por uma força-tarefa ad hoc, criada no porão do Pentágono, sem equipe fixa, orçamento próprio, memória institucional e com mandato que acabaria ao término da missão. Nenhum comandante tinha autoridade total sobre os 4 serviços. Nenhuma organização permanente no Forças Armadas dos Estados Unidos tinha a função de planejar, treinar ou executar esse tipo de operação. Era, nas palavras educadas de Holloway, uma limitação autoimposta. Nós mesmos fizemos isso. O inimigo não nos venceu. Fomos nós que nos derrotamos. Meses após o relatório, em dezembro de 1980, o Pentágono criou o Comando Conjunto de Operações Especiais, JSOC, localizada em Pope Field, Carolina do Norte, ao lado de Fort Bragg. O JSOC tinha como missão garantir que as operações especiais do Exército, Marinha, Força Aérea e Fuzileiros Navais treinassem, vivessem e atuassem como uma só força de combate, quando a próxima crise sem aviso estourasse. A Delta Force foi criada sob comando do JSOC. A Marinha rapidamente obteve sua própria versão. Em novembro de 1980, o oficial SEAL Richard Marcinko foi designado pelo chefe das operações navais para criar uma unidade SEAL de contra-terrorismo do zero. Ele chamou de SEAL Team 6. O nome era, na verdade, uma enganação, pois na época, a Marinha dos Estados Unidos só tinha 2 equipes SEAL. Marcinko chamou sua equipe 6 para enganar a inteligência soviética, fazendo-os crer que os Estados Unidos tinha outras 3 equipes SEAL desconhecidas. A SEAL Team 6 passou ao comando do JSOC como Força Marítima de Contra-Terrorismo. 30 anos depois, foi a unidade que deu 2 tiros na cabeça de Osama Bin Laden. Em seguida, surgiu o componente aéreo. Em outubro de 1981, o Exército ativou o 160º Batalhão de Aviação em Fort Campbell, Kentucky, a unidade que se tornaria famosa como os Night Stalkers. Eles foram criados por um motivo. O episódio Desert One mostrou que as operações especiais não podiam mais usar pilotos da frota treinados para outras missões. Precisavam de pilotos que não voassem nem treinassem para mais nada e respondessem apenas à comunidade de operações especiais. O padrão do 160º Batalhão para atingir um alvo é dentro de mais ou menos 30 segundos do tempo planejado. Mas ainda há uma fraqueza crítica: o Pentágono. É incrivelmente lento para os padrões do JSOC. Delta estava mais afiado do que nunca. A SEAL Team 6 já operava e os Night Stalkers voavam. Mas as 4 forças ainda agiam como rivais, e isso lhes custou caro. Em outubro de 1983, os Estados Unidos invadem Granada, ilha caribenha onde um golpe marxista colocou cerca de 1.000 estudantes americanos de medicina em risco. A operação se chama Urgent Fury. E desde o início do planejamento, todos os erros de Desert One aparecem novamente. Rangers do Exército, SEALs da Marinha, pilotos de helicóptero dos fuzileiros navais e equipes táticas da Força Aérea chegaram à ilha com rádios incompatíveis e comandos divididos. Há uma história famosa nos círculos de reforma militar sobre um soldado americano em Granada que precisou usar um telefone público e cartão de crédito para ligar para Fort Bragg, pois seu rádio não conseguia falar com jatos da Força Aérea acima dele. Há mais nessa história, mas pessoas morreram em Granada sem necessidade. O Congresso então perdeu a paciência e, em outubro de 1986, aprovou a Lei Goldwater-Nichols.
Sem exagero, é a legislação militar mais importante da história moderna dos Estados Unidos. Ela reestruturou todo o Departamento de Defesa desde a base. Ela uniu as 4 Forças Armadas e fez do chefe do Estado-Maior Conjunto o principal assessor militar do presidente. Ela estabeleceu uma cadeia de comando clara, do presidente ao soldado no campo de batalha. Ela determinou que oficiais que quisessem virar general ou almirante servissem antes em função conjunta. E ela, por lei, encerrou o modelo das 4 forças como empresas rivais, responsável pela morte de 8 homens no deserto iraniano. Em 1987, o Congresso avançou mais. 2 senadores, Sam Nunn da Geórgia e William Cohen do Maine, aprovaram a emenda Nunn-Cohen. A emenda criou o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, SOCOM, um comando unificado de 4 estrelas sediado na base aérea de MacDill, em Tampa, Flórida, responsável por todas as unidades de operações especiais de nível 1 das Forças Armadas. Delta, SEAL Team 6, os Rangers do 75º, os Boinas Verdes, as Táticas Especiais da Força Aérea, os 160º SOAR, todos eles sob o mesmo teto, o mesmo orçamento e o mesmo comando. O SOCOM foi oficialmente ativado em 16 de abril de 1987, quase 7 anos após o Desert One ser consumido pelas chamas. Esse foi o momento em que nasceu a Comunidade Moderna de Operações Especiais dos Estados Unidos. Durante a década seguinte, a nova máquina apenas treinou e aguardou. A Guerra Fria terminou. Vieram a Guerra do Golfo, Somália, Bósnia e Kosovo. O SOCOM esteve presente em tudo, principalmente nos bastidores, aprimorando técnicas e criando memória muscular, aguardando uma guerra que testasse tudo o que havia aprendido. Então, vieram os ataques de 11 de setembro. Toda a arquitetura criada das cinzas da Desert One recebeu de repente o cheque em branco mais caro da história americana. O que se seguiu foi a campanha de operações especiais mais longa e intensa já registrada. Esses foram os homens que entraram no Afeganistão em outubro de 2001. Equipes de 12 Boinas Verdes, do 5º Grupo de Forças Especiais, indo ao combate em cavalos afegãos emprestados de senhores da guerra locais. Como o terreno era acidentado para caminhões, ataques de B-52 eram coordenados a cavalo, derrubando o governo talibã em 2 meses, com cerca de 400 a 500 operadores americanos. Conhecidos como soldados a cavalo, até hoje é uma estátua de bronze de 5 metros de um deles no Marco Zero, em Nova York. Esses são os mesmos que caçaram Saddam Hussein por 9 meses no Iraque, usando interrogatórios do círculo íntimo, até encontrá-lo em um buraco camuflado de quase 2 metros numa fazenda de paredes de barro perto de Tikrit, em dezembro de 2003. Esses foram os responsáveis por desmantelar a Al-Qaeda no Iraque entre 2003 e 2010, por meio de invasões noturnas que os próprios inimigos, em documentos capturados, descreveram como uma guerra de extermínio impossível de vencer. O general Stanley McChrystal, que liderou o JSOC em 2003, praticamente criou o contra-terrorismo moderno em larga escala ali. Ele fundiu inteligência, vigilância e ação direta em um ciclo fechado. Cada incursão gerava as informações para a próxima, que por sua vez gerava as informações para a seguinte. E no auge, o JSOC realizava 3 ou 4 incursões por noite, todas as noites, durante anos. E então tem a infame operação do 11 de setembro. Durante quase 10 anos após o 11 de setembro, a CIA caçou Osama Bin Laden pelas montanhas Hindu Kush, cavernas de Tora Bora e no Paquistão. Em 2010, analistas de inteligência limitaram o provável esconderijo dele a um complexo fortificado de 3 andares em Abbottabad, cidade residencial a cerca de 56 quilômetros ao norte de Islamabad e sede da principal academia militar do Paquistão. O complexo possuía muros de 3,5 a 5,5 metros com arame farpado no topo, sem internet ou telefone, e os moradores queimavam lixo em vez de colocá-lo para coleta. Cerca de 24 pessoas viviam ali. A CIA passou meses analisando quem eram aquelas pessoas, observando de uma casa segura na mesma rua. Nunca conseguiram foto confirmada de Bin Laden. Eles decidiram com base em evidências circunstanciais e suposições. O presidente Obama autorizou a operação no fim de abril. O plano incluía 2 helicópteros MH-60 Black Hawk furtivos, dos Night Stalkers, 25 SEALs, do SEAL Team 6 e um pastor belga Malinois, chamado Cairo, partiu de uma base avançada em Jalalabad, no Afeganistão, cruzou 240 quilômetros do espaço aéreo paquistanês sem ser detectado, voando baixo e seguindo o relevo durante a noite.
2 helicópteros MH-47 Chinook dariam apoio, com mais 2 dúzias de SEALs da Marinha dos Estados Unidos, prontos para agir se algo desse errado. Cairo vestia colete de Kevlar personalizado e óculos de visão noturna, sentado entre as pernas de seu condutor, Will Chesney, no segundo helicóptero. O trabalho dele era garantir a segurança do perímetro e detectar túneis. O voo durou 90 minutos e os paquistaneses não os detectaram no radar. Os SEALs e Cairo desceram de corda e formaram um perímetro, enquanto os SEALs que falavam urdu mantinham os vizinhos curiosos em casa. O grupo de assalto explodiu os portões de metal com explosivos, matou o mensageiro de Bin Laden no térreo, além do irmão dele e sua esposa, e então subiu a escada. Mataram Khalid, filho de 23 anos de Bin Laden, no segundo andar. No terceiro andar, em seu quarto, encontraram um homem alto, magro, de barba grisalha, parado no escuro, com uma esposa entre ele e os SEALs da Marinha dos Estados Unidos, tentando protegê-lo. O homem da frente atirou nele 2 vezes, no peito e acima do olho esquerdo. O corpo de Bin Laden foi levado ao Afeganistão, identificado por DNA e reconhecimento facial e sepultado no mar a partir do convés do USS Carl Vinson em menos de 24 horas. A SEAL Team 6 já estava em Jalalabad antes do amanhecer. Apenas o nome do cachorro foi divulgado publicamente na operação. Cairo recebeu um afago do presidente em Fort Campbell 4 dias depois. Mas isso não foi o mais insano que essa máquina letal já fez. Há poucos meses, essa equipe e outros foram à Venezuela e sequestraram o presidente em exercício. Veja, a CIA monitorava discretamente Nicolás Maduro há meses. Onde dormia, o que comia, com quem se encontrava e a que horas ia para a cama. Quando chegou a hora, operadores especiais chegaram voando baixo às 2 da manhã. No horário local, neutralizaram defesas aéreas venezuelanas com ataques de F-35. Atingiram o complexo de Nicolás Maduro e o capturaram vivo em seu quarto. Ele e sua esposa estavam em um avião fora do espaço aéreo venezuelano em poucas horas. Na tarde seguinte, ele já estava no aeroporto internacional Stewart, em Nova York, acusado de narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína e crimes com armas. Pense nisso por um segundo. O ditador mais protegido do hemisfério ocidental, em sua capital, cercado por seu exército, inteligência e equipe de segurança, foi levado pela Força Delta de seu quarto às 2 da manhã. Como se nada fosse. Nada disso teria acontecido sem o Irã. A operação contra Bin Laden, Saddam naquele buraco, Maduro em seu quarto. Tudo isso remonta a uma noite ruim, em um deserto iraniano em 1980. O Irã não fez isso de propósito, mas entregou aos Estados Unidos a humilhação que os obrigou a criar as forças de operações especiais mais letais da história da humanidade. Beleza, se você chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve, porque isso realmente ajuda o canal a enfrentar o algoritmo com histórias como essa. Deixe um comentário dizendo pra gente quais operações ou unidades você quer ver no próximo vídeo, e a gente se vê no próximo.